Bom, vamos a mais uma aula de farmacognosia, tá certo? E vai ser uma aula que nós vamos apresentar conteúdo já para nossa avaliação. Nós vamos falar agora sobre compostos fenólicos, certo? Os compostos fenólicos são compostos que contêm um grupo fenol ou um grupo fenol, um grupo hidroxila funcional e um anel aromático, como está representado aí nessa figura. Só um momentinho. Então, como a gente pode verificar, né? Desculpa ter parado um pouquinho. Aqui nós vamos ter a hidroxila ligada a um anel aromático. Então, esse conjunto todo aqui é a gente pode dizer que é um exemplo de compostos fenólicos. Alguns são solúveis em solventes orgânicos, outros são ácidos orgânicos e glicosídeos solúveis em água. E há aqueles que são grandes polímeros insolúveis. Devido à sua diversidade química, os compostos fenólicos eles se apresentam uma variedade de funções nas plantas. Então, a gente vai falar aqui das funções que eles exercem na planta, tá ok? Eles agem como defesa contra ataque de herbívoros e patógenos, eles atuam no suporte mecânico, tá? Tipo, a formação de cascas e tudo. Tem função como atrativo de polinizadores ou de dispersores de frutos. Atua na proteção contra os raios ultravioleta, agem reduzindo o crescimento de plantas competidoras adjacentes, ou seja, a alelopatia. Certo? Então, essas são algumas das funções que eles exercem na planta. A biossíntese dos compostos fenólicos. Os compostos fenólicos são sintetizados por diferentes rotas, razão pela qual constituem um grupo bastante heterogêneo do ponto de vista metabólico, ou seja, ele vai ter origem a várias rotas, a origem química deles, da síntese desses compostos. Duas rotas metabólicas básicas estão envolvidas na síntese dos compostos fenólicos, que são a rota do ácido chiquímico e a rota do ácido malônico. Rota do ácido chiquímico participa na biossíntese da maioria dos compostos fenólicos de plantas. Já a rota do ácido malônico, principal via de síntese de compostos fenólicos em fungos e bactérias, tem menor importância nas plantas, mas todos os dois estão presentes nas plantas, tá? Bom, aqui é a rota biosintética para a formação desses compostos fenólicos, que eles são sintetizados de várias maneiras, como nós já falamos, e nas plantas superiores a maioria é derivada da fenilalanina, que é um produto da rota do ácido chiquímico, tá? Então, nós vamos ter aqui a rota do ácido chiquímico e que vai produzir, no caso, a fenilalanina. A rota do ácido chiquímico, ela vem a partir da eritrose 4-fosfato e do ácido fosfenolpiruvato, que é esse daqui, a eritrose 4-fosfato, ele é resultante da rota da pentose, tá? E o ácido fosfenolpiruvato, ele é resultante da glicólise. Então, eles vão dar origem à rota do ácido chiquímico, certo? Então, como eu mostrei aqui, a fenilalanina, tá? Ela tem uma formulazinha que a gente chama que é C6C3, certo? Então, essa fórmula entre parênteses, ela indica o arranjo básico do esqueleto, onde C6 vai ser um anel benzênico e o C3 vai ser uma cadeia de 3 carbono, uma cadeia ligada a este anel, certo? A partir da fenilalanina, ele vai dar origem ao ácido cinâmico, tá? Que também vai ter a fórmula C6C3, um anel e uma cadeia de 3, certo? A rota do ácido malônico, ela vem a partir da acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A vai dar origem à rota do ácido malônico, que vai
ser o responsável pela formação dos compostos fenólicos, de alguns compostos fenólicos, tá? A fenilalanina, a partir do ácido chiquímico, vai dar origem aos compostos fenólicos simples, C6, C3, C6, C1 e algumas ligninas, tá? A união dessas duas rotas, certo? Nós vamos ter alguns outros compostos fenólicos que a gente vai conhecer mais lá para frente, que são os flavonoides, que tem a fórmula C6, C3, C6. E os flavonoides, eles vão dar origem ao que a gente se conhece como os taninos condensados, que nada mais são do que polímeros dessa fórmula aqui. Então, C6, C3, C6. Então, é assim que a gente vai dar origem a nossos compostos fenólicos, tá? A partir da rota do ácido químico, também vai haver a formação do ácido gálico, dos ácidos gálicos, tá? Que também é um composto fenólico, são compostos fenólicos. E o ácido gálico, ele vai dar origem aos taninos hidrolisáveis, tá? Que também ele vai ter, nós vamos ter os condensados, nós vamos ter os hidrolisáveis, que vão apresentar a mesma fórmula, certo? Então, esse é apenas um resumo da rota biosintética para os compostos fenólicos. A gente tem algumas observações. Bom, o herbicida glifosato, ele inibe a síntese do ácido chiquímico, tá? Nós vamos ter o nomezinho dele comercial aí, tá? A via do ácido chiquímico está presente em plantas, fungos e bactérias, mas não em animais, certo? Por isso, os animais não sintetizam os aminoácidos aromáticos fenilalanina, e tirosina e triptofano. A maioria dos compostos fenólicos de plantas é derivada da desaminação da fenilalanina, formando o ácido cinâmico, certo? Então, vai ter a desaminação, vamos tirar o grupo amino da fenilalanina e nós vamos dar origem ao ácido cinâmico. Essa reação é catalisada pela fenilalanina amonialiase, talvez a enzima mais estudada no metabolismo secundário de planta, essa fenilalanina amonialiase. Observação 4, a fenilalanina amonialiase, ela é ativada pela luz, infecção por fungos e baixo nível de nutrientes. Ela é uma enzima multigênica e sua regulação é complexa. O controle se dá no início da transcrição. Bom, aqui eu estou mostrando a mesma rota, aproximadamente aquela mesma rota para vocês, mas mostrando as estruturas. Nós vamos ter aqui o precursor, a fenilalanina, então nós vamos perder, no caso, essa amônia aqui, né, esse NH2, aliás, vai haver uma desaminação, vai formar a dupla aqui. Esse aqui é o nosso ácido cinâmico, que ele mostra o ácido transcinâmicos, e a partir daí ele vai dar origem aos nossos compostos fenólicos. Nós vamos ter aqui algumas classes de flavonoides, chalconas, que vai dar origem aos outros, que é a classe mais abundante dos compostos fenólicos em plantas, são derivadas da fenilalanina pela eliminação de uma molécula de amônia, formando o ácido cinâmico. Foi o que a gente verificou daqui para cá, tá? Esse passozinho daqui para cá. A partir do ácido cinâmico, né, nós vamos ter aqui, vai entrar uma hidroxila na posição para, e nós vamos ter o ácido paracumárico, que vai dar origem aos nossos compostos todinhos aqui. O ácido cinâmico também vai dar alguns outros derivados aqui, tá? Nós temos aqui, no caso, é só aquela parte inicial lá que eu mostrei para vocês, que é mostrando da rota biosintética. A fenilalanina, certo? Que ela vai formar o ácido cinâmico e o ácido paracumárico e seus derivados, que são os compostos fenólicos simples, tá? Que são os chamados de fenilpropanoides. Houve a desaminação,
né? Houve a desaminação aqui, a retirada desse grupo amino por meio de quem? Da fenilalanina amônia liase, aí deu origem ao nosso ácido cinâmico. Perdi aqui ela, então, o NH2, que ele saiu na forma de NH3, forma de amônia, e nós vamos ter uma dupla ligação aqui. A partir do ácido cinâmico, ele vai dar origem a derivados de ácido benzoico, alguns derivados de ácidos benzoicos, certo? O ácido cinâmico, quando ele sofre uma hidroxilação na posição 4, ou seja, na para em relação à cadeia lateral, claro, né? Então, nós vamos ter a origem, a formação do ácido paracumárico. O ácido paracumárico vai dar origem aos compostos fenólicos simples, como o ácido cafeico, certo? E também o ácido paracumárico vai dar origem às cumarinas, que é uma outra classe de compostos, certo? Nós vamos, a partir do ácido paracumárico, também vai ser vai dar origem aos precursores das ligninas, certo? Esse ácido paracumárico, se ele haver a inserção do do S-acetilcoenzima A, nós vamos ter aqui, certo? Com a eliminação, no caso de água, a perda de uma molécula de água, nós vamos ter o paracumaril coenzima A. Ele interagindo com 3 moléculas de malonil coenzima A, ele vai dar origem a outras classes, que no caso vai dar origem às chalconas, que são os precursores para os flavonoides, as flavanonas, que as flavononas vão dar origem às flavonas, às isoflavonas, aos diidroflavonoides e aos flavonoides, certo? Esse diidroflavonoide dá origem a antocianinas e os taninos condensados. Os compostos fenólicos simples. Então, os compostos fenólicos simples, eu já falei para vocês agora há pouco, né? Algumas substâncias têm alguma atividade na planta, no caso, esses primeiros aí, eles têm, que é C6, C3, eles têm, como vocês podem observar, como é que ele diz? Que aqui eu vou ter um anel, certo? O anel, C6 e 3. 1, 2, 3, C6 e C3. Então, eu tenho 6 átomos de carbono no formato de um anel e 3 aqui na cadeia lateral, tá? 1, 2, 3, certo? Então, aqui eu tenho o ácido cafeico, o ácido ferúlico, eles vão ter atividades em alelopatia, certo? Aqui, no B, eu vou ter... quando o ácido cafeico e o ácido ferúlico, quando eles são liberados no solo, ele inibe o crescimento das plantas ali que estão perto, que estão agora interferindo no crescimento dessa espécie que produz esses compostos, tá? Aqui nós podemos observar que são as cumarinas. As cumarinas também são compostos, né? Com a fórmula C6C3, nós temos o anel C6, tá? C3, 1, 2, 3 átomos de carbono. Aqui já é oxigênio. Mesma coisa aqui, certo? O anel, 1, 2, 3. C6C3. Umbelliferona é uma cumarina simples, tá? E nós vamos ter uma furanocumarina, que é o pisoraleno, certo? Por que o furanocumarina? Porque nós vamos ter um anel furano ligado ao anel aromático, tá? Então, mas o esqueleto básico dela é aqui, C6 e C3, certo? Então, esse daqui é um anel, o furano. Então, ela tem atividade, eles são ativados pela luz ultravioleta, tá? Essa furanocumarina aqui, o pisoraleno, ele apresenta efeitos fototóxicos em insetos e herbívoros, certo? Então, eles causam efeitos fototóxicos. E a gente pode dizer que são lactonas fenilpropanoides.
Nós vamos ter aqui já também outro composto fenólico simples, em que a fórmula agora ele vão ser derivado do ácido benzoico, e a fórmula é C6C1, certo? Então, 6 átomos de carbono no anel e 1 na cadeia lateral. Aqui, 6 ácidos de carbono e 1 na lateral. Aqui a vanilina, que a gente conhece, e o ácido salicílico, tá? Então, o ácido salicílico ele é um hormônio vegetal que está envolvido na resistência sistêmica a patógenos vegetais. Então, ele é para defender contra patógeno. A função dele na planta é para isso. Vários fenilpropanoides, ele tem papel na defesa de plantas contra insetos herbívoros e fungos. Certas furanos cumarinas, ativadas pela luz ultravioletas, inserem-se na dupla hélice do DNA e ligam-se às bases pirimidinas, no caso a citosina e timina, bloqueando assim a transcrição e a separação do DNA, levando a célula à morte. Então, as furanos cumarinas elas vão ter esta propriedade, certo? Sendo que elas só vão ter quando elas são ativadas pela luz. Há alguns que falam que as furano-cumarinas, eu vou voltar aqui, que as furano-cumarinas, ela tem essa cadeia lateral aqui, certo? Então, ela sofre rearranjo e vai haver uma ciclização aqui. É aqui que vai ter a ciclização, né? Aí, esse carbono do COH, ele vem para cá, certo? Aí, esse outro oxigênio, ele vai se diz não, é assim que cicliza, tá? Aí vai, se ligou aqui, e se ligou aqui, vai haver liberação de água, do jeito que está aqui, certo? Houve essa ciclização. Há quem diga que essa ciclização ocorre só depois que a planta sofre alguma agressão, algum efeito externo. A liberação de composto fenólico no solo pode limitar o crescimento de outras plantas, no caso da alelopatia, que a gente já falou para vocês, certo? Então, falamos dos compostos fenólicos simples, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os flavonoides. Os flavonoides, eles constituem uma importante classe de polifenóis. Eles são hidrossolúveis relativamente estáveis, derivados dos fenilpropanoides e amplamente distribuídos na natureza, principalmente nas angiospermas. Já são descritos mais de 4.200 flavonoides diferentes. Eles são responsáveis pela coloração das flores, dos frutos e em alguns casos, algumas folhas, que são essas folhas que têm coloração branca, amarela, vermelha, azul, violeta. Tá? Há alguns cuja coloração é perceptível somente por alguns insetos, que isso aí vão estar absorvendo no ultravioleta próximo, tá? Então, os flavonoides são chamados de o início de flavos, porque foi verificado que alguns eram amarelos, tá? São localizados em vacúolos das células epidérmicas das folhas, flores e frutos, e também no mesófilo, certo? Então, se eu pedir para vocês, perguntar para vocês onde é que estão localizados os flavonoides, vocês sabem que vai ser no vacúolo das células epidérmicas de folhas, flores e frutos. Alguns eles estão livres, dependendo da lipofilia, estão dissolvidos na cutícula. A estrutura química do flavonoide, eu falei para vocês que ele ia ter uma estrutura C6, C3, C6, são geralmente compostos por 15 átomos de carbono, certo? E são derivados do 2-fenil-gama-cromona, que é este aqui, tá? Então, aqui nós podemos ver C6, C1, C2, C3 e C6, certo? O que acontece? Aí ele forma essas estruturas aqui, em que eu vou ter, é denominado os dois anéis aromáticos, esse é chamado de A, esse é chamado de B, que ele está ligado por uma ligação aqui, né? Ele está isolado, ele não faz parte, né? Os carbonos dele não fazem parte da estrutura desse anel, e esse anel aqui ele já vai ser um anel em que eu vou ter um heteroátomo.
e é chamado anel C, tá? Conhecido como anel C. A numeração dele começa a partir desse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a numeração do anel B, ele começa por linha. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas e 6 linhas. Eles apresentam-se em duas formas, que eles podem estar conjugados com açúcares, certo? Ou ele pode estar na forma livre. A forma livre, ela também é conhecida como genina ou aglicona. Quando a gente fala genina ou aglicona, é porque não contém açúcar, tá? Quando a gente fala que eles estão conjugados com açúcar, é porque a gente vai ter eles glicosilados. Então, vai ser os C-glicosídeos e o O-glicosídeo, dependendo onde eles estão. Geralmente, eles apresentam hidroxila no carbono 7, no carbono 3. Vamos aqui no carbono 3, ele pode ter uma hidroxila aqui. No lugar do oxigênio, no lugar do hidrogênio, da hidroxila, é perdido esse hidrogênio e é colocado um resíduo de açúcar, né? Ele pode ser glicosilado aqui, ou na posição 7. Ali eu coloquei uma glicose, aqui eu vou colocar uma raminose, tá? Então ele pode ser dessas posições, quando ele diz que está ligado ao glicosídeo, quer dizer que o açúcar está ligado justamente a este oxigênio que era da hidroxila anteriormente, que veio lá da rota biosintética dele. Ou ele pode ser ligado, pode ser chamado de C-glicosídeo, quando o açúcar é ligado diretamente ao carbono. Então, ele é o C-glicosídeo. Estou colocando aqui no C8, tá? Então, aí a gente chama ele de C-glicosídeo. Aqui ele mostra já, né, a estrutura básica do C6C3, certo? O esqueleto básico dos carbonos dos flavonoides. Eles são sintetizados a partir das duas rotas, tá? Das rotas do ácido chiquímico e do ácido malônico. Contém 15 carbonos, já mostrei a numeração para vocês, né? E aqui é o 9, aqui é o 10. Aí aqui nós vamos ter 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, que é o anel B, certo? Correspondente ao anel B. As posições do átomo do carbono no sistema de anéis, eles recebem essa numeração aí, certo? Essa numeração vem a partir da via metabólica. Este anel aqui, como ele é de origem mista, os flavonoides, este anel vem a partir, esse C6, né? Ele vem a partir da rota do ácido malônico, e esta parte aqui do B e o C, que é C6, C3, bem aqui, ele vem a partir da rota do ácido chiquímico, que é via da fenilalanina, tá? Que vem o C6, C3. Tem o 6, 1, 2, 3. E aqui só o C6, tá? Então, ele é proveniente de rota biosintética mista. Aqui eu tenho alguns exemplos de alguns flavonoides para vocês verem, tá? Eu tenho dessa estrutura esqueleto básico, tá? Vai ter alguns substituintes, claro. Então, nós vamos ter o beso-gama-pirano, nós podemos ter o 2, que são as flavonas, o 3, os flavonóis, porque a diferença, nós vamos ter a hidroxila bem aqui, tá? Nós vamos ter aqui no 4, a isoflavona, ou seja, o anel B, ele veio para cá, certo? Nós também vamos ter aqui no 5 as neoflavonas, que o anel C já vem para a posição 4. Aqui ele sai do 2, vem para o 3. Aqui ele está saindo do 2 e vem para o 4. O 6, nós vamos ter as chalconas, ou seja, ela não fecha o anel C, nós não vamos ter anel C aqui. Nós vamos ter
aqui no 7, as antocianidinas, que nós vamos ter esse oxigênio aqui com 3 ligações, ficando com carga positiva, certo? Nós vamos ter também as catequinas. Catequinas nós vamos ter essa hidroxila e ele sem a dupla aqui, tá? Nós vamos ter também as auronas, há um rearranjo aqui no anel C, em vez de ficar apenas os 3 carbonos formando aqui juntamente com o oxigênio o anel de 6 membros, não, vai ficar só 2 carbonos e um faz parte de uma cadeia lateral aqui com essa dupla, são as auronas. E nós vamos ter as flavanonas. Flavanonas não tem dupla nem hidroxila, certo? E a gente vai ter os derivados de cada um deles. Bom, a classificação, mostrei a estrutura deles, né? Nós vamos ter as flavonos, flavonoides e seus oglicosídeos, tá? A maioria deles, eles conferem coloração do branco ao amarelo no vegetal. Alguns exemplos: epigenina, luteolina, canferol, quercetina, miricetina. Os isoflavonoides são muito encontrados na família Fabácea. Eles apresentam atividade estrogênicas, antifúngica e antibacteriana, e inseticidas. Nós vamos ter as chalconas, os neoflavonoides, né? Nós vamos também ter as chalconas, que são responsáveis pela pigmentação amarela, que passa a vermelho em pH alcalino, e alguns vegetais. Antocianidinas. As antocianidinas são um importante grupo de pigmentos de coloração laranja, rosa, escarlate, vermelho, violeta, de flores e frutos e outros órgãos, certo? As auronas, elas têm uma cor amarelo brilhante, que assemelha ao ouro, tá? Aqui é um exemplo de geral da formação deles, tá? Nós vamos ter aqui a chalcona, que vai dar, que é o que é aberto, vai dar origem aos outros. Várias reações químicas aqui para formar as auronas e dar aos outros origem às outras classes dos flavonoides. Temos aqui nessa tabela, ele mostra que a classe de flavonoides e algumas características conhecidas, certo? Para vocês verem. Nós vamos os flavonos, as flavonoides e seus heterosídeos, eles são copigmentação em flores, protetores contra os raios ultravioletas das folhas, e assim vai, tá? O número aproximado de estruturas conhecidas, ele dá nessa coluna aqui do meio. Aí os bioflavonoides, eles têm propriedades antifúngicas, isoflavonoide, propriedades estrogênicas ou antifúngicas, e assim aqui vocês podem verificar as propriedades deles. Novamente, anel A, anel B, anel C, a numeração, ele está colocando só algumas numerações aí, para não ficar muito... A função dos flavonoides nas plantas. Agora há pouco nós vimos as funções dos compostos fenólicos simples. Os flavonoides, ele tem a função dele nas plantas, proteção dos vegetais contra a incidência de raios ultravioleta invisível, proteção contra insetos, fungos, vírus e bactérias, atração de animais com finalidade de polinização. Ele apresenta também atividade antioxidante, ele controla a ação de hormônios vegetais, eles são agentes alelopáticos, são inibidores de enzima, então tem todas essas funções na planta. As propriedades químicas dos flavonoides, né? Eu tenho essa substância, o planta que contém essa substância. Essa substância, as propriedades físico-químicas delas são a solubilidade, eles apresentam a solubilidade, a capacidade de precipitação na presença de metais, depende da posição ocupada pela porção do açúcar, tá? Do grau de saturação e do grau e natureza dos substituintes. Em geral, os glicosídeos eles são solúveis em água, em álcool, né? A água e em álcool diluído, e insolúvel em solventes orgânicos habituais, os glicosídeos, ou seja, são os flavonoides que apresentam açúcares ligados a ele, tá?
Então, eles vão ser solúveis em águas e álcools. Por quê? Porque semelhante dissolve semelhante, não é isso? Eu vou ter as moléculas de açúcar ligado a ele, conferindo ao flavonoide uma maior polaridade. Deixa eu ver onde é que vai estar. Bem aqui tem um oxigênio, tá? Então, e tudo isso aqui eu vou ter hidroxila nessa posição, hidroxila aqui, certo? É bem aqui o oxigênio, gente. É só cortar. Eu vou ter uma hidroxila nessa posição aqui, tá? Então, aí eu vou conferir maior polaridade ao a minha substância, então ela vai ter uma solubilidade maior em água, tá? Em solventes polares, água e etanol. Em solventes apolares, esses flavonoides que contêm glicosídeos, tá? Eles não, em solventes apolares, que são os ditos solventes orgânicos, eles não são solúveis, são insolúveis. Em geral, as agliconas, que são o esqueleto básico do flavonoide, seus açúcares, eles são solúveis em solventes orgânicos apolares e são em soluções aquosas alcalinas, tá? Pelo caráter fenólico. Normalmente, aparece como os cristais amarelos. As agliconas, elas têm pouca solubilidade em água. As flavonas e flavonoides são pouco solúveis em água, enquanto que flavononas são mais solúveis. O aquecimento, mesmo em soluções diluídas, pode hidrolisar os oglicosídeos, ou seja, os flavonoides que contêm açúcares ligados ao flavonoide por meio da hidroxila, do oxigênio da hidroxila, eles podem ser hidrolisados, ou seja, quebrar, interferindo na análise estrutural. A hidrólise alcalina e ácida facilitam a identificação dos núcleos flavônicos, tá? Então, tem que ter cuidado na hora de fazer aquecimento de extrato, de frações, até mesmo na substância pura, porque ela pode hidrolisar e você está identificando artefatos. Métodos laboratoriais para a gente conseguir, né, extrair ou para fazer a identificação. Para a extração, utiliza-se geralmente solventes com polaridade crescente. Como começa de pouca polaridade, vai aumentando, tá? Os ensaios cromátidos, a gente pode verificar aqui, né, a gente verifica algumas reações para a gente fazer, tem algumas reações no laboratório que a gente pode fazer, xinoda, tá? Uma solução alcoólica de ácido mais magnésio, em que ele vai, assim que a gente fizer a reação com a nossa solução contendo o extrato, a gente pode verificar uma coloração amarela que vai até avermelhada, ou até um azul, se nós tivermos os núcleos antociânicos. Os ensaios cromatográficos, que são aquele ensaio de cromatografia em camada delgada, certo? Que são daquelas das plaquinhas, tá? Doseamento difícil em função do comportamento das substâncias e da dificuldade de isolamento das mesmas. Então, é difícil a gente fazer dosagem. A identificação a gente faz por espectroscopia no ultravioleta, mas a gente pode utilizar o infravermelho, porque a gente vai ter ali as hidroxilas nos anéis aromáticos, pode utilizar a ressonância magnética nuclear, a gente também pode utilizar o massas. Nós temos algumas ações farmacológicas, né? Então, a importância farmacológica e o uso dele, essas ações. A importância farmacológica para o homem é ainda nebulosa, embora façam parte da dieta alimentar diária, porque eles estão presentes nas frutas, nas verduras, cereais, vinhos. Então, eles fazem parte da nossa alimentação, tá? A atividade sobre a permeabilidade capilar, eles diminuem a fragilidade capilar e aumenta a sua resistência em distúrbio circulatório e doenças hemorrágicas, como vasculo, protetores e venotônicos. Então, algum deles tem, como a risperidina, a rutina, a quercetina, diosmina, eles têm essa atividade.
Apresentam atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória, antiviral, antifúngica, atividade hormonal, em que menor incidência de osteoporose, quem consome bastante as isoflavonas. Então, a gente sempre vê vários medicamentos ricos em flavonoides, fitoterápicos, certo? De algumas plantas. Nós temos aí o maracujá, tá? As folhas do maracujá, ele é largamente utilizado, o maracujá é largamente utilizado como sedativo, apesar de que ainda não está muito claro os responsáveis por essa atividade, mesmo assim é atribuído aos flavonoides. Por quê? Porque eles possuem os ácidos fenólicos simples, cumarina, fitosteróis, maltol, glicosídeos cianogênicos, alcaloides indólicos e numerosos flavonoides, como a vitexina, certo? Que são C-glicosídeos flavônicos. Numerosos C-glicosídeos flavônicos. Alguns citros, certo? Alguns citros, então, os frutos, eles são muito utilizados por conter os óleos essenciais, né? No caso, óleos essenciais, pectinas e flavonoides, além do endocarpo comestível. Como eles formam, né? Os polímeros dos flavonoides, eles formam casca, então aquela casquinha branca, né? Aquele endocarpo, lá que muita gente vai chupar laranja e já come aquela parte branca todinha, certo? No pericarpo há, sobretudo, glicosídeos de flavononas, tá? E glicosídeos de flavonas, já no pericarpo. A composição desses flavonoides ele vai variar, entre outros, conforme a espécie. Entre outros fatores, né? A gente vai ter que verificar a espécie. Digamos, a laranja amarga contém neorhesperidosídeos e naringosídeos, e já a laranja doce nós vamos conter o hesperidosídeos. São utilizados puros ou em associação nos tratamentos de insuficiência venolinfática crônica, na fragilidade capilar e nos sintomas funcionais de crise hemorroidal. Os taninos, um grande grupo de substâncias naturais complexas, daqui já é outra classe, tá? Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Os taninos, ele já vai ser uma outra classe. Nós vimos os compostos fenólicos simples, vimos os flavonoides, agora nós estamos nos taninos. São um grande número um grande grupo de substâncias naturais, são complexas, de natureza fenólica, hidrossolúveis, que possuem um peso molecular compreendido entre 500 a 3.000 Daltons e que, além das reações clássicas dos fenóis, apresentam a propriedade de precipitar alcaloides, gelatinas e outras proteínas. Formam complexos insolúveis em água com estes compostos. Historicamente, eles eram muito utilizados para curtir couro. Então, muitas plantas eram utilizadas para curtimento do couro, tá? São responsáveis pela adstringência de frutos e de outros produtos vegetais. A adstringência é o que a gente conhece como travoso. Então, eles são responsáveis por isso, porque eles têm a capacidade de interagir com as proteínas da saliva, precipitar e a gente sentir essa sensação de adstringência, ou para nós aqui, na nossa região, que se a gente conhece por travoso. É o que a gente encontra na ameixa, tá? O que eu chamo de jambolão. Bom, como eles agem? Como é que os taninos vão agir? Eles vão agir se associando a macromoléculas, certo? A interação hidrofóbica e ponte de hidrogênio entre os grupamentos fenólicos dos taninos e as proteínas e outros polímeros, eles vão provocar uma formação de um complexo, no caso esse complexo vai ser bastante grande, porque são macromoléculas, e os taninos também são substâncias bastante grandes, né? E esses complexos vão precipitar, como eu expliquei para vocês. Então, o peso molecular da molécula de tanino deve estar compreendida entre os limites bem definidos, né, para poder haver essa precipitação.
Aí, o que que acontece, gente? Quando tem, digamos, ele tem algumas atividades, né? Depois eu falo um pouco da atividade deles, mas eu vou voltar para esse slide. Eles são classificados em taninos hidrolisados, taninos condensados e pseudotaninos, tá? Os taninos hidrolisáveis, eles são divididos em elágicos e gálicos, tá? Os taninos hidrolisáveis, nós vamos ver esse primeiro aqui, certo? Taninos hidrolisáveis. Como eu disse, eles são divididos nesses dois. Taninos hidrolisáveis geralmente são ésteres de glucose, no caso a glicose, ou compostos semelhantes, e ácidos fenólicos, como o ácido gálico, tá? Que é o tanino gálico, ou o ácido hexahidroxidifênico e seus derivados, que são os elágicos, taninos elágicos, tá? Então, os gálicos, eles são os taninos a partir do tanino gálico, e os ácido hexahidroxidifênico e seus derivados vão ser os elágicos. Podem ser hidrolisados por ácidos ou enzimas, tá? Então, aqui nós vamos ter um exemplo. Este aqui é o ácido gálico, tá? E aqui nós vamos ter o ácido elágico. São taninos simples, tá? Se vocês puderem observar, eu tenho um anel, 3 hidroxilas ligadas a este anel. Na posição, nós vamos ter essas 3 hidroxilas e numa outra posição aqui, que seria na posição para esta hidroxila que eu estou aqui mostrando, nós vamos ter um resíduo de ácido carboxílico, tá? Então, são 3 nessa posição, nós vamos ter o ácido carboxílico. Se vocês prestarem atenção bem aqui, vou cortar bem aqui, é a mesma coisa, o anel e as 3 hidroxilas. Que na posição para nós vamos ter, em relação a essa daqui, o ácido carboxílico. Neste outro aqui, a gente vai ter as 3 hidroxilas e o ácido carboxílico, sendo que eles estão ligados bem aqui em posições assim. Tá? Aí eu coloco o C-O aqui e as 3 hidroxilas aqui. É aqui que eles estão ligados, ou seja, são 2 desse, vai ser um dímero do ácido gálico. Então, é o ácido hexahidroxidifênico. A partir deste ácido hexahidroxidifênico, o que que acontece? O que que eu vou ter? No caso, ele vai ser um dímero do ácido gálico, né? O que que houve? Houve a ciclização bem aqui. Eu vou tirar esta hidroxila, mas este hidrogênio eliminar como água, e vou ligar isso com isso aqui. Formo esse anel aqui. Aí eu tiro novamente esta hidroxila aqui, OH mais H vai ficar H2O, elimina a água, né? Aí ele vai se ligar aqui, eu formo esse outro anel aqui, que no caso vai ser o ácido elágico, certo? Então, o que acontece? Vai ser dímero, o ácido elágico nada mais é do que um dímero do ácido gálico, tá? Então, eles podem ser hidrolisáveis, né? E se ele for hidrolizável, ele vai se transformar em ácido gálico. E aqui nós vamos ter, esses aqui são nossos taninos hidrolisáveis, tá? Os taninos elágicos, eu mostrei aqui o tanino a partir do ácido gálico, né? Nós vamos ter aqui taninos elágicos também, são mais frequentes que os gálicos,
são presentes em pele de romã, casca de romanceira, folha de eucalipto, castanha, casca de carvalho. Então, ele aqui, certo? Olha aquele, só os monômerozinhos. Esse é um outro gálico. Outro exemplo, eu tenho 4 moléculas de ácido elágico ligado a resíduozinho, a um resíduo de açúcar aqui, olha, bem aqui no meio um resíduozinho de açúcar. Certo? Aí, continuando, né? Eles estão presentes também em folha de ruibabo, cravo, os gálicos, pétalas de rosa, vermelha, amamélis, castanheira, ou, novamente, os exemplos que ele está mostrando aqui, né? Ele aqui no açúcar. E o elágico e os monômerozinhos do elágico todos ligados aqui. E nós vamos ele ter aqui tipo em cadeia. A gente consegue verificar, ele até separou aqui. São N moléculas dele, tá? Nós vamos ter os taninos condensados. Então, aqueles lá são os hidrolisáveis, né? Que a gente pode hidrolisar eles quebra, eles voltam aos seus monômeros todinhos, que são divididos em ácidos, em taninos gálicos e taninos elágicos. Nós vamos agora para os taninos condensados. Os taninos condensados, eles são oligômeros ou polímeros formados pela policondensação de 2 ou mais unidades de flavan 3-ol e flavan 3,4-diol. Então, aqui eu tenho um flavonoide. Aqui é o anel A, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, não está bem claro. Aqui é o anel C. Deixa eu fazer aqui a bolinha aqui dentro. A outra bolinha aqui. Aqui é o anel B. Tá? Anel A, anel B, anel C. As hidroxilas ligadas, né? A ele. Então, essa é a estrutura do flavan 3,4-diol. Na posição 3, na posição 4, eu tenho duas hidroxilas, tá? Essas outras hidroxilas aqui vêm da rota biosintética dele, certo? Eu tenho essas duas aqui. E também vem. Vamos lá. Mas aí eu posso verificar. Esse aqui é um flavonoide. Oligômeros ou polímeros formado pela policondensação desses aqui. Né? Então, eu vou ter um dele aqui. Eu vou ter um outro aqui. Eu vou ter o outro aqui. E assim eu vou, que ele pode estar ligado um aqui, outro aqui, e assim ele vai, tá? Eles estão sempre ligados com esse aqui, é esse. Né? Nesse exemplo aqui que ele está mostrando. Por onde é que eles estão ligados? Eles estão ligados por meio do carbono 4. Aqui, o carbono 4 é esse, que é esse bem aqui, o 4, com o carbono 8, que é este outro aqui, que é este 8, aqui, olha, o A, o B e o C. O A, o B e o C. A, B e o C. A, B, C. Então, é sempre aqui no C, nesse carbono aqui, que é o 4,
do C, tá? Com este carbono aqui do A, que é o 8. O 4 lá daquela molécula e o 8 desse. O 4 desse que está tortinho aqui, esse daqui ainda vai estar ligado no outro aqui, que vai ser no mesmo A, mas vai ser no carbono, no carbono 6. Vai estar no carbono 6. No 8 e no 6, sempre CC. Aqui ele vai estar aqui ligado no 8, lá com o outro. Aqui ele também vai estar ligado no 8. Aqui ele vai estar ligado pelo 4. Ele também pode se ligar aqui pelo 8 já, pelo 6, aqui também pelo 6, e assim vai, certo? Vão formando esses polímeros todinhos. Quando eles são tratados com ácidos e enzimas, eles vão se converter em compostos vermelhos insolúveis, conhecidos como flobafenos, tá? Aparecendo uma coloração vermelha de muitas drogas, como a gente vê algumas cascas, tá? Então a gente verifica, tem muitas plantas que quando a gente corta, a gente vê aquela pigmentação, tem gente que pega e mancha os dedos. Então são esses taninos condensados que tem na casca, geralmente é em casca que tem. A gente verifica muitos desses flobafenos. Eles são amplamente distribuídos em plantas lenhosas, é o que dá aquela consistência dura, que estão presentes nas cascas de canela, cereja, naquina, acácia, salgueiro, carvalho, amamélias, semente de cacau, guaraná, cola. Nas folhas de amamélias, nós também temos eles no chá verde, tá? Bastante taninos. As propriedades deles, propriedades físico-químicas, são sólidos amorfos, eles são solúveis em águas, que a gente verifica aqui, olha, a quantidade de hidroxilas que eles têm, né? Então, vai interagir com a água. Solúveis em água. E em solventes orgânicos polares, como acetona, álcool, glicerina. A solubilidade depende do grau de polimerização, tá? Insolúveis em solventes orgânicos apolares, como éter, clorofórmio, quisano, eles não são solúveis. Não adianta tentar solubilizar para fazer um GCMS lá, que eles não são voláteis, tá? Que eles não vão volatilizar fácil. São moléculas grandes, são moléculas pesadas, certo? E não vão solubilizar em solventes orgânicos apolares. Eles têm a propriedade de precipitar alcaloides, proteína, celulose e outras macromoléculas, com hidróxido de cálcio de bário, com molibdato de amônio. Eles formam complexos, são agentes quelantes com metais pesados, como cobre, mercúrio, chumbo, estanho, zinco. Alguns deles são muito utilizados quando a pessoa sofre algum tipo de envenenamento por metais. Tá? Eles utilizam muito os taninos. Se oxidam com facilidade, principalmente em meio ácido, tá? Podendo atuar como agente antioxidante. Os métodos laboratoriais, precipitação em cloreto férrico, a gente faz isso no laboratório, certo? Eles vão apresentar uma coloração azul, que são os taninos hidrolisáveis, e uma coloração verde, que vão ser os taninos condensados, certo? Quando a gente coloca eles para interagir. Precipitação também com solução de gelatina e ou alcaloide, como quinina, cafeína ou de metais pesados. Doseamento por precipitação de pó de pele, fonte de colágeno, que no caso proteínas, por espectrofotometria ou gravimetria. Doseamento por precipitação de hemoglobinas ou de albumina bovina sérica, e também por cromatografia. As ações farmacológicas e o uso. Nós temos 3 características principais para essa ação. É a de complexação com os íons metálicos,
atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres e complexação com macromoléculas, tá? São essas três características. São utilizados como antídotos em intoxicação por metais pesados e alcaloides, adstringente em via externa, como cicatrizante, hemostático, protetores e reepitelizantes na via interna, como antidiarreico, como eles são aqueles travosos, eles vão ter essas atividades, tá? São utilizados como antisséptico, antioxidante, antinutritivo. Aplicação nas indústrias. Eram muito utilizados em redação, né, alguns utilizados para curtimento de couro, fabricação de tintas, reagente para detecção de gelatina, proteínas e alcaloides, junto com com outros compostos, na produção de agentes floculantes, coagulantes para tratamento de água, produção de espumas de uretano, boa resistência à flamabilidade, desenvolvimento de sabor adstringente de vinho, suco de fruta, chás e de bebida, alguns vinhos e alguns sucos alguns vinhos, tem gente que gosta que aquele vinho fique um pouquinho mais travoso, mais seco, eles adicionam, viu, gente? Ainda mais esses vinhos de péssima qualidade, alguns desses taninos, tá? Bom, o papel biológico, defesa química das plantas contra ataque de herbívoro, vegetais, herbívoro vertebrados e invertebrado, que é a diminuição da palatabilidade, dificuldade da ingestão, produção de compostos tóxicos a partir da hidrólise dos taninos e contra micro-organismos patógenos. Então, o que acontece, gente? Os micro-organismos, esses taninos, eles vão interagir com as proteínas de membrana, vai haver formação do complexo com essas proteínas, tanto nos micro-organismos, alguns insetos, certo? O que vai haver? Vai haver precipitação, como vai formar uma molécula pesada, né? Bem pesada, maior do que a proteína que estava lá, com certeza. Aí o que acontece? Ela vai precipitar, vai romper a membrana, vai haver extravasamento celular e morte, tá? Nos chás havia sempre uma outra curiosidade, que havia sempre uma disputa para saber qual era o melhor chá, se era o melhor chá os holandeses ou os dos ingleses, tá? Os holandeses eles sempre utilizavam sem o leite, já os ingleses utilizavam com o leite, mas essa utilização para verificar do chá com leite, sem o leite, era a utilização do leite para não deixar eles mais travosos, por causa da precipitação da proteína do leite, tá? Um exemplo de uma espécie que contei muito, né? É a Amamelis, tá? É um arbusto ou árvore pequena, nativa do leste da América do Norte. A gente sempre tem vários fitoterápicos a partir dela. É indicada para tratamento de lesões cutâneas leves, processo inflamatório de pele, das membranas mucosas, hemorroidas e problemas associados às veias varicosas, flebite com ação tópica. Na Alemanha, a casca também é considerada a droga, é também indicada para tratamento de diarreia aguda, inflamação das gengivas e da mucosa bucal. Também se utiliza a água destilada de amamélis ou extrato de amamélis. A noz de galha, tá? Que os insetos eles depositam os ovos no broto da planta, sendo assim, vai haver o desenvolvimento da larva, a proliferação e hipertrofia dos tecidos vegetais. E aí vai haver a formação de taninos. Os taninos vão formar justamente para tentar eliminar essas larvas, certo? O principal componente é o ácido tânico, cerca de 50% a 70%. Ele é em desuso na medicina, tá? Medicina humana, usada na indústria de curtume e de corante. Espinheira santa, essa daqui eu acredito que vocês conheçam, conhecida como cancorosa ou cancerosa, por ser usada popularmente no tratamento do câncer de pele, tá? Uso tópico. Então, eles utilizam para tratamento de câncer de pele, a gente já viu, né? Aí que é muito utilizada por causa
das atividades dos taninos, né? Que é a atividade adstringente, nativa do sul do Brasil, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Argentina. Além de taninos condensados, apresenta também o grupo das catequinas, os taninos condensados, a partir dos grupos das catequinas, possuem alcaloides e terpenos. Apresenta atividade anti-ulcerogênica, semelhante à cimetidina. É externamente é usada como cicatrizante e antisséptica. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Por enquanto. E qualquer dúvida, a gente vai fazer algumas anotações. Vocês façam algumas anotações, estudam pelo livro, para a gente dar continuidade às nossas aulas. Obrigada, tá, crianças?